Bom, vamos mergulhar nisso. Hoje a gente vai explorar uma ideia que, olha, à primeira vista parece um verdadeiro paradoxo. A de que os limites, em vez de prender, são o que de fato nos libertam. Vamos entender como é que o limite dá poder para o nosso desejo e, mais importante, significado para a nossa vida. Então, uma grande questão que fica é essa. Por que um mundo sem nenhuma restrição, onde tudo é possível, pode acabar se tornando um lugar sem valor algum? Parece o paraíso, não é mesmo? Mas, como a gente vai ver, a realidade psicológica da coisa é bem mais complexa. Para a gente entender isso, a nossa jornada começa num estado mental bem primitivo, sabe? Quase uma fantasia. Pensa só no mundo de um bebê. Ele vive naquela ilusão de ser tudo para quem cuida dele, um universo sem fronteiras, sem faltas, onde ele é o centro absoluto de tudo. E o ponto-chave aqui é o seguinte: nesse estado de suposta totalidade, não existe desejo de verdade. O que existe é uma exigência infinita, uma necessidade constante de posse e de satisfação imediata, que simplesmente nunca se esgota. E aí, chegamos ao grande ponto de virada, a introdução do limite, a chegada de um poderoso não que vem e quebra essa fantasia infantil e, de repente, joga a criança na realidade. E olha, nesse contexto psicológico, quando a gente fala o limite, não é só uma restrição ou uma proibição, tá? É um conceito muito mais fundamental. É uma fronteira que define a própria realidade. É o que ensina pra gente que não somos tudo e, principalmente, que não podemos ter tudo. E isso nos leva a uma frase de um impacto tremendo: sem limite não há sujeito. Pare e pensa no que isso significa. O limite é o que permite que um eu, uma identidade, possa sequer existir. É a condição fundamental para a gente se tornar quem a gente é. E essa passagem toda nos leva para a distinção que é o coração de toda essa análise. A diferença fundamental entre o estado imaturo da exigência e o estado maduro do desejo. Olha só, aqui a gente vê duas formas completamente diferentes de estar no mundo. De um lado, a exigência, que quer tudo, que quer possuir, que vem de uma ilusão de ser um só com o outro, e que, por natureza, é insaciável. Sabe a ansiedade de um feed infinito ou de uma loja com opções demais? É isso. Do outro lado, o desejo, que nasce justamente do oposto, da falta. Ele precisa de escolha, e ao fazer isso, ele cria valor. É um sentimento focado, real. Então, a principal conclusão dessa comparação é essa: o desejo genuíno depende fundamentalmente de não ter tudo. A possibilidade de querer alguma coisa de verdade só existe porque existe um espaço vazio, sabe? Uma falta que a gente busca para encher. Certo. Então, se o desejo nasce da falta, qual é a consequência direta dos limites? É a criação de algo extremamente importante: o valor. A fonte original nos apresenta este princípio poderoso. Quando tudo é possível, nada tem valor. É uma daquelas frases que a gente precisa de um tempinho para digerir. É o famoso paradoxo da escolha. Com tantas e tantas opções, a decisão acaba perdendo peso, o valor. E esse processo segue uma lógica bem clara. Primeiro, o limite aparece. Isso cria uma escassez, a noção de que, bom, nem tudo está disponível. Com a escassez, a escolha se torna não só possível, mas necessária. E é exatamente no ato de escolher uma coisa e abrir mão de outras que o valor daquilo que foi escolhido é construído. O resultado final de todo esse processo é uma baita transformação. O desejo deixa de ser aquela vontade meio difusa, meio ansiosa por tudo e se torna uma força focada, com uma direção clara, orientada para aquilo que a gente elegeu como importante. Tudo isso nos leva, então, à nossa conclusão. Como é que é um desejo maduro e livre? Basicamente, é um desejo que já entendeu e integrou a realidade dos limites e aprendeu a operar dentro dela. Essa maturidade nos leva a um modo de vida muito mais sustentável. Um desejo maduro entende que a gente não pode ser tudo para todo mundo. Ele transforma aquela dor da renúncia no poder da escolha. E no fim das contas, troca a busca impossível pela totalidade pela busca do que é verdadeiro, do que é real. No final, acho que tudo se resume a esta frase. Ela encapsula perfeitamente a troca fundamental que a gente faz. Abrimos mão da fantasia de ter tudo para, em troca, possuir algo autêntico, algo que é verdadeiramente nosso. E para terminar, fica esta pergunta, que é uma provocação. Na nossa cultura de hoje, que nos oferece essa ilusão de opções infinitas, a tarefa de amadurecer talvez seja justamente esta: aprender a escolher os nossos próprios limites para, assim, dar forma e significado ao nosso desejo.